Tudo bem? Bom, estou aqui, a Rafaela quis, né, ficou do meu lado aqui um pouquinho, minha gatinha, minha princesinha, tá de pijaminha ainda, né? Hoje gravando aqui num domingo de manhã, num dia totalmente atípico, né? E vamos continuar nossas aulas sobre a indústria brasileira, não é? Nós temos aí como precedentes até agora, nós tivemos a fase da proibição, tivemos a fase da implantação, a fase da Revolução Industrial com Getúlio Vargas, a fase de JK com a internacionalização e o período militar. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a economia e a indústria no Brasil na década de 1980. Uma década que é chamada por muitos de década perdida, não é? A década aí nós vamos discutir os governos do José Sarney, principalmente, e do Fernando Collor de Mello, né? Veja bem, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é justamente essa ideia de década perdida, né? O que acontece? Alguns acham injusto falar isso, porque na década de 70 nós tivemos as crises do petróleo, nós tivemos os militares entregando o governo com uma inflação de mais de 200%, tínhamos aí uma dívida externa contraída pelos militares e pelos governos anteriores, principalmente o JK, dívidas gigantescas, né? Que acabaram por deixar o Sarney, né, numa condição bem difícil. Lembrando que o José Sarney não foi eleito, né, e também não foi uma eleição direta. O Congresso reabriu, a votação colocou no poder o mineiro, né, o Tancredo Neves, avô do Aécio Neves, e o Tancredo acabou falecendo. E aí o Sarney assumiu, né, o José Sarney assumiu, o maranhense José Sarney, e pegou na sua mão uma bomba incrível, né? Você vê ali a foto dele, você vê ali uma nota de 1.000 cruzados, né? Uma característica dessa década aí é a troca de moedas constantes para tentar se livrar do processo inflacionário. Mas vamos lá. Então, será que é justo, né? Para alguns a pergunta vale chamar de década perdida, uma vez que eles tinham, né, dívidas externas enormes para pagar e uma capacidade de investimento muito pequena. O caixa do Estado estava bastante comprometido, né? Então não era uma situação econômica fácil para ninguém assumir, né? Quem quer assumir uma empresa com um pacote de dívidas vencendo ali de monte, né? Eu sempre digo que o Sarney assumiu e imediatamente bateram na porta dele inúmeros cobradores, né, relacionados aos bancos internacionais, principalmente ao FMI. Haviam dívidas externas e internas gigantescas para serem pagas no governo dele. Mas enfim, há uma redemocratização, como eu disse, Tancredo Neves é eleito, morre, o Sarney assume, né? A inflação começa aí, né, já deixada pelos militares em 235% ao ano, isso é muito grande. Os produtores, por exemplo, de carne, os pecuaristas, né, começaram a não fornecer os produtos por causa das medidas do Sarney, entre elas o congelamento, né, vou colocar aqui para vocês verem. Enfim, congelou os preços, os produtos sumiram, os pecuaristas começaram a faltar carne no mercado, então começou uma situação muito delicada. Foi trocando moeda, plano cruzado, cruzado 2, plano Bresser, plano verão, até que em 1990 a inflação está em 4.853,9%. É uma coisa absurda, né? Isso aí, países que viveram isso só dá para comparar com Rússia, Venezuela, enfim, países que perderam completamente o controle inflacionário. E é interessante perceber que os planos do José Sarney eram planos para conter o preço. No começo eles até funcionavam, mas aí começava a escassez de produtos. Então ninguém é obrigado, né? A economia de livre mercado tem esse detalhe, né? Ninguém é obrigado a fornecer o produto pelo preço que o governo quer. Então, pecuaristas e uma série de setores preferiam buscar exportação ou até mesmo paravam de produzir, né? Eu já vi documentários que no governo do Sarney e do Collor, alguns pecuaristas, já no caso produção de leite, eles paravam os caminhões ao lado dos laticínios e jogavam leite no córrego.
para não dar para as pessoas, para não dizer que estava ajudando. Alguns até no começo doavam esse leite de graça para não vender naquele preço, mas depois acabaram até jogando fora. Enfim, houve uma escassez de produtos e quando a oferta é rara, a tendência do preço é ficar mais caro, mas não podia. Então a gente pode ver que foi acontecendo um represamento dos preços. O preço deveria ter subido porque o produto estava escasso, mas ele estava congelado. De repente o governo vai, perdão, e libera esse preço. O que que acontece? Há uma explosão do preço. Então, na verdade, o congelamento no Brasil ele acabou gerando o efeito contrário. Ele acabou gerando muito mais um aumento dos preços depois do que um controle da inflação. Né? Uma questão séria aí a ser pensada, até porque nós vamos ver que isso vai se repetir depois. Né? Mas, enfim, o que era o plano cruzado? Um congelamento de preços, substituição da moeda, né? Nós saímos do cruzeiro, né, para o cruzado, depois o cruzado vai chegar ao cruzado novo. O gatilho salarial, o que era esse gatilho salarial? Toda vez que a inflação passava de 20%, o salário deveria aumentar. Mas isso pesava então para os produtores, né, para os patrões, e essa coisa não funciona na prática. Então, é uma política que tem aí muitos aprendizados para a história do Brasil, né? Eu digo que o Brasil ficou doutor em inflação. Nós podemos até ter uma inflação grande um dia novamente, mas vai ser por uma incompetência enorme de todos os gestores, porque se tem uma coisa que nós sabemos é como as coisas funcionam no Brasil em termos de disparar a inflação, de controlar a inflação. E os congelamentos do Sarney não funcionaram. Do ponto de vista da indústria, é o primeiro período que vai acontecer uma desindustrialização. Né? No final do governo militar e o começo do governo Sarney, a produção industrial cai drasticamente. Claro que tem a ver com a conjuntura externa também, tem a ver com uma série de fatores, mas o fato é que você tem uma desindustrialização acontecendo aí em vários setores. Tá ali a palavra, ficou meio encoberta ali por causa da câmera, mas a desindustrialização é um fator importante, né? Não tem dispersão também. Vale lembrar que o Sarney criou até planos interessantes do ponto de vista político, como por exemplo o Plano Nacional do Livro Didático, né? Objetivava aí melhorar a qualidade da educação no país, mas na prática foi um governo muito difícil, muito complicado para a nação brasileira, para pobres e ricos, enfim, ninguém tem muito a comemorar, a não ser pouquíssimos setores aí que se beneficiaram da exportação. Então, quem tinha condições de exportar acabou tendo algumas vantagens aí, mas não são muitos, né? Bom, aí vem o governo do Collor, então, né? O Collor, esse presidente que aparece aí jovem, né? Aliás, ele usa a sua juventude, dizem aí os especialistas em economia política e tal, que ele é um presidente que soube usar uma estratégia de marketing muito boa para poder vencer essa eleição, né? Entrou no princípio como um desconhecido, né? Um alagoano aí num partido novo e brigou com caras muito conhecidos da política, como Paulo Maluf, Leonel Brizola, enfim, tinham 22 candidatos, né? Contando ele, e ele acabou ganhando usando o slogan que é esse aqui, ó, Caçador de Marajás. Ele aparentemente significava, né, em 1989, ano da eleição, uma ruptura com aquela política tradicional, com os desmandos, né? Veio para lutar contra a desigualdade, prometia diminuir as mordomias do Congresso e assim por diante. Uma eleição bem disputada, sobrou ele e o Lula, né? Ele acabou vencendo o Lula aí no final e se tornou presidente eleito aí depois de mais de 3 décadas sem o povo ir às urnas, né? Então a redemocratização estava se consolidando aí, o povo voltando às urnas. Ele entra em 90 para 91, é o ano que o Brasil daí vai entrar no Mercosul, em 91, né? Começa o processo, vai até 93, com o Tratado de Assunção ali. Isso vai trazer ao Brasil algumas vantagens, como por exemplo a redução de tarifas alfandegárias, a Argentina vai se consolidar como um dos 4 grandes parceiros comerciais do Brasil, o comércio externo mundial está crescendo, é período de globalização, né? Um período novo, um período que o mundo estava fazendo mais comércio, e isso poderia favorecer bastante o Brasil. Entretanto, né, ou melhor ainda, para consolidar, né, o Collor entra nessa linha e coloca em prática ideias
que a gente pode chamar aí, pensando no vestibular, de neoliberais, né? Ele cortou ministérios para menos de 20, se não me engano tinham 22, passaram para 13 ministérios, começou a cortar gastos públicos, tentou fazer as primeiras privatizações, como por exemplo as siderúrgicas de Minas Gerais, ele privatiza. Enfim, é um governo com características neoliberais e que aparentemente auxiliaria no desenvolvimento da nossa indústria. Aparentava naquele momento que nós retomaríamos o crescimento, afinal, no governo do Sarney, lembre-se que teve um processo de desindustrialização. E tudo caminhava aí para uma retomada do crescimento, né? Embora ele tinha dois problemas muito graves para resolver, que são heranças aí antigas, né? Dos outros presidentes do período militar. Primeiro, a superinflação, que nessa época já era uma hiperinflação. Lembra que Sarney deixou uma inflação de mais de 4.000% ao ano. É muita coisa, enfim. E o Collor assume com essa inflação para tentar resolver o problema. E ele também assume com uma dívida externa batendo a porta, o FMI pressionando, os credores, né, tentando receber do governo. Isso não é bom, né? Como eu disse antes, ninguém quer uma empresa cheia de dívidas, né? E aí começam os problemas, né? Ele vem com o plano Collor, ou Plano Brasil Novo, né? Que propõe uma medida já testada anteriormente, que é o congelamento. A gente já viu que quando você congela os preços, você acaba por represá-los. E aí o que acontece? Ele uma hora solta e a coisa explode, enfim, a hiperinflação no governo Collor continua. E para resolver a questão da falta de caixa do Estado, ele toma uma medida ainda mais drástica, que é o confisco da caderneta de poupança. Essas medidas do Collor, pessoal, não ajudaram em nada, né? Então a indústria parecia que se recuperaria, o comércio externo até se fortaleceu um pouco, mas de modo geral nós ainda não temos uma retomada do crescimento industrial. Ao contrário, olha esse gráfico que eu coloquei para vocês ali, ó. Vou marcar aqui, né? Aliás, eu preciso fazer um rabisquinho nessa aula, ainda não fiz, né? Deixa eu marcar aqui, vamos pegar um verdinho aqui, ó. Olha só, menos 3,7% né, analisando o gráfico aqui, o desempenho da indústria dentro do mandato do Collor. Detalhe, é um decréscimo em cima do governo do Sarney, que já foi horroroso. Então caiu ainda mais, em cima de um percentual que era ruim. Mais adiante nós vamos analisar os outros governos aí, mas veja que o Collor então vai ter um desfecho muito, muito ruim, né? Uma economia em crise, inflação, pressão, né, para todos os lados, até que ele se envolve num escândalo, né? O próprio irmão dele vai denunciá-lo como sendo um corrupto. Ele pressiona o Congresso, faz de tudo, mas dentro dos trâmites constitucionais ele acaba sendo aí um presidente que sofreu um impeachment relativamente rápido até, se comparar com o da Dilma depois, né? Mas sofreu um impeachment e perdeu o poder, dando lugar ao Itamar Franco, que vai fazer parte da nossa próxima aula. Enfim, a dupla, né? Sarney e Collor recebem aí o título de década perdida nos seus mandatos, porque realmente as políticas econômicas foram fracassos totais, né? Em grande parte, os únicos setores que conseguiram crescer um pouco foram alguns setores ligados ao mercado externo, devido ao processo de globalização. E o Brasil ainda teve outras chances, né? No governo do Fernando Collor, nós tivemos a Rio 92, tivemos eventos. Tentamos, mas tentamos da forma errada. A indústria não cresceu, o processo de retomada do crescimento industrial não aconteceu, não houve uma ampliação significativa do parque produtivo brasileiro e muito menos uma grande dispersão industrial. Então, no vestibular, esses governos costumam aparecer associados à dívida externa e à superinflação. Tudo bem? Bom, para convidar você aí a nos seguir aí, né, no Instagram, @professor Bruno Rangel, colocando materiais. Estamos aí nesse período fazendo várias lives sobre corona, sobre vestibular, né? E então acompanhe lá, nos prestigie, nos ajude aí no nosso trabalho, tá certo? Você que está vendo no YouTube, né? Esses vídeos estão aí, para quem não está, o YouTube é Professor Bruno Rangel.
E como sempre eu coloquei o texto um pouco para baixo ali, mas existe um grupo no Facebook chamado Geografia Professor Bruno Rangel, onde você clica lá em arquivos, você tem bastante material, tem exercícios de vários assuntos, né, de quase todas as áreas da geografia aí. Tudo bem? Precisando de alguma coisa que a gente possa ajudar, conte conosco, nos mande uma mensagem aí no Instagram e estiver fazendo exercício, estiver com alguma dúvida, estou à disposição. Tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.